Então vamos lá. A aplicação da quarta etapa aí. Aplique a lei de Kirchhoff para as tensões em cada malha do circuito. Primeiramente, nós temos que ver isso aqui, que o número de equações de malha é igual ao número de malhas menos 1. Então, o número de equações que nós vamos obter, a partir da aplicação dessa quarta etapa aí, vai ser o número de malhas desse circuito que nós vimos, tá, em vídeos anteriores, que são 3 malhas aí. Então, vai ser 3 malhas menos 1 vai dar 2, ou seja, 2 equações de malha serão obtidas a partir desse circuito. Então nós vamos obter essas duas. Primeiramente, para obter a primeira equação, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões na malha 1. Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a lei de Kirchhoff para as tensões. A lei de Kirchhoff para as tensões, ela fala o seguinte: se você percorrer uma malha saindo de um ponto, tá? Por exemplo, no caso aqui eu vou fazer saindo do ponto F e voltando para o ponto F aí, a soma das tensões dentro dessa malha tem que dar 0, tá? Então essa é a definição da lei de Kirchhoff para as tensões. Então é o seguinte, primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou definir o sentido que eu vou percorrer essa malha. Então eu vou sair de F, tá? E vou em A e B, ou seja, eu vou percorrer essa malha aqui no sentido horário. Por isso que eu fiz esse desenho aqui, ó, tá? Do percurso que eu vou fazer para aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões, que vai ser esse percurso aqui no sentido horário, beleza? Então, primeiramente, eu vou sair de F, fazer os cálculos até chegar em F novamente. Então, é o seguinte, eu entrei aqui, ó, estou saindo de F, já dou de cara com quem? Com o lado positivo do resistor, tá? Quem definiu essa polaridade? Eu, lá na etapa 2, tá? Então, é importantíssimo que você tenha feito isso corretamente na etapa 2, tá? Porque senão vai dar errado o cálculo. Beleza? Então já saí aqui de F, tá? Entrei em F, saí de F aqui, já dou de cara com o resistor no polo positivo aqui do resistor, definido aqui. Então eu vou sair aqui do resistor do mais para o menos, do potencial maior para o potencial menor. Isso aqui é uma queda. Se é uma queda de tensão do mais para o menos, como eu estou subindo, vai ser negativo. Então vai ser o valor da tensão aqui nesse resistor é calculado como? É o valor do resistor, lei de Ohm, R vezes I. O valor do resistor vezes a corrente que circula nele. Quem é a corrente que circula nesse resistor? Eu defini que nesse ramo, quem vai circular? I1. Então vai ser 10 vezes I1. Só que não é a queda? Está indo do mais para o menos? Se está indo do mais para o menos, é uma queda, logo vai ser menos 10 I1. E é isso que está escrito aqui, tá? Menos 10 I1. Começamos com menos 10 I1, beleza? Tá ok. Então vamos subir. Vamos continuar no sentido horário aqui. Estou subindo. Sentido horário. Acaba o quê? Dou de cara com quem? Com o negativo da fonte de tensão aqui. Menos. Se eu sair do menos e vou subir para o mais, eu estou tendo uma elevação. Então logo na fórmula aqui, tá? Vai ficar como? Na equação vai ficar mais 60. Beleza? Tá. Vamos agora para a próxima parte. Próximos dispositivos. Dou de cara, estou indo aqui em sentido horário. Dou de cara com o polo positivo e estou indo para o polo negativo do resistor. Do mais para o menos é o que? É uma queda. Então vai ser menos o que? 5 e 1, que é a tensão nesse resistor. Então vai ser menos 5 e 1, beleza? Beleza, eu continuo percorrendo aqui na malha 1. Vou para o ponto B, do ponto B eu vou descer, porque eu estou no sentido horário. Então, indo no sentido horário, já dou de cara com quem? Com o polo positivo da fonte e vou para o polo negativo da fonte. Nesse sentido, do mais para o menos, o que eu tenho? Eu tenho uma queda, então vai ser, se a queda é negativa, então vai ser menos 180, beleza? Então já foi essa e essa, menos 180. Beleza, seguinte, desci novamente, agora eu já dou de cara com o resistor. Nem sempre o resistor vai ser uma queda, observe a polaridade aqui, ó. A polaridade aqui já dei de cara com quem? Com o menos, que foi definido por quem? Pela corrente I3, lá na etapa 2. Então, esse menos, eu estou no sentido horário. Já dei de cara com o menos do resistor, fui para o mais. Ao descer do menos para o mais, isso aqui é o quê? Uma queda, uma elevação. Isso aqui é uma elevação. Então, vai ser mais 20. Mais 20 vezes quem? A corrente que passa nesse resistor. Qual é a corrente que passa nesse resistor? Não é I1, é quem? É I3. Então, vai ser mais 23. Que está definido aqui, ó, mais 23, beleza? Tá, continuando. Ainda não terminei de percorrer o circuito, tá? Toda a malha. Ainda falta aqui, ó, sair de E para F.
Falta só mais um. Seguinte, a corrente que passa aqui, ela passa em que sentido? Ela está passando no sentido horário, né? Ou seja, não é nem a corrente, tá? Eu estou percorrendo no sentido horário. Então, eu já vou dar de cara com quem? Com o positivo que? Da polaridade do resistor aqui mais. Se eu vou sair do mais para o menos, aqui vai ser uma queda. Então, ao ser uma queda, vai ser 5, o que? Negativo, vezes I1. Porque é I1 que passa nesse resistor. Então, vai ser menos 5I1. Menos 5I1. Como eu cheguei no ponto F, ou seja, eu dei o loop todo, tá? Como definido por Kirchhoff, se eu dei esse loop todo, o que acontece? A soma de tudo isso aqui, tanto das quedas como elevações, tem que ser igual a quanto? A zero. A aplicação de lei de Kirchhoff para as tensões. O que eu faço aqui? Somo os termos semelhantes. Os números que multiplicam em 1 aí, tá? Vai dar menos 21. Somo, tá? 60 com menos 180, dá menos 120, sobra mais 23, isso é igual a zero. Passo o número para o outro lado, tá? Deixo somente aqui os números com as letras, fica menos 21 mais 23, igual 120 estava negativo, passo para o outro lado, positivo, mais 120. Tá aí a minha segunda equação definida da malha 1, beleza? Próximo vídeo eu continuo com a malha 2.